Fala galera, bem-vindos aqui ao meu canal, tá? Dom Pedro. Antes de mais nada, eu queria pedir para você poder estar curtindo esse vídeo, muito importante para mim, para poder estar fortalecendo o meu algoritmo aí pro YouTube começar a me achar, né? Pedir para você também estar se inscrevendo, porque essa daí para mim é a meta mais importante, porque eu pretendo alcançar 50 inscritos para poder começar a fazer live, que eu não entendo porque o YouTube agora ele tem que ter um mínimo de 50 inscritos para você poder estar fazendo live, tá? E, por favor, rapaziada, isso aí vai me ajudar muito, muito. Eu adoro jogar videogame e eu queria poder estar fazendo essa transmissão aí, tá? E agora, o assunto do tema que eu escolhi falar é sobre casamento. Casamento. Vida adulta e casamento. Né? É um assunto muito legal para mim falar, porque eu sempre tive essa ambição, esse desejo de casar, desde sempre, desde cedo, desde criança. É um assunto que mexe muito comigo. Eu não entendo porquê, acho que é, pô, sei lá. Eu nasci, eu sou da Vila Kennedy, tá? Sou criado na Vila Kennedy. E não é comum isso, tá? Você ter aqui na Vila Kennedy, você ter o desejo, o sonho de casar, sabe? Não é tão comum assim. Por mais que seja algo normal do ser humano, não é incentivado aqui, vamos dizer assim, né? O compromisso sério, compromisso ali, papel passado, né? Mas é um assunto muito legal pra mim. Eu casei com 21 anos, tá? Claro que teve uma certa influência da igreja. Eu sou evangélico e eu me converti com 15 anos, mas isso não vem da igreja. Eu já tinha esse sonho antes, tá? Antes. Sempre foi um desejo muito grande meu. E eu me lembro que eu conheci a minha esposa quando eu tinha 19 anos, quase 20, e a gente foi tudo muito rápido, sabe? Foi tudo muito rápido. Eu sempre fui muito decidido para as coisas da minha vida. Muito decidido. É muito difícil alguém tirar da minha cabeça. Acho que a única pessoa que consegue isso aí, mais ou menos, é meu pai. Tá ligado? Eu acho que é o meu pai. Eu acho não, eu acho que ele é o único, né? Mas isso na época, né? Eu acho que hoje em dia a verdade é que eu até dei uma afrouxada bastante, porque eu acho que a vida não tem margem para essas imaturidades, não, tá? Mas eu aprendi isso na marra. Então, eu casei com 19 anos, com 21 anos, comecei a me relacionar com ela com 19 anos, mas antes disso, eu nunca tinha me relacionado com ninguém, sabe? Ninguém, ninguém. E isso tem muito disso, sabe? Porque eu sempre almejava uma situação que fosse perfeita, sabe? Perfeito. Eu tive diversas oportunidades, obviamente, como todo mundo, né? De me relacionar com várias pessoas, até tentar algo mais sério, mas eu nunca sequer consegui começar, nem conversa direito, sabe? Teve uma menina, acho que eu não lembro direito, mas que eu tentei alguma coisa, mas ela mesmo não quis, então aí eu sempre fui decidido, cara, assim, nunca fui preso a essas coisas, não. Tentei uma coisa, não consegui, dane-se, vai embora, acabou, segue a vida, sabe? Mas isso aí não tem nada, não tem nem comparação, né? Pô, não tinha nada sério, era só bobeira de jovem mesmo. Mas até que chegou um momento que eu consegui encontrar ela, né? E foi muito engraçado porque ela eu me lembro que a gente já era amigo, né? A gente já era amigo, mas, assim, nunca nenhum interesse de tentar alguma coisa, nem nada. A gente só fazia parte dos mesmos grupos, sabe? De tudo na igreja. Jovens e tal. A gente tinha um grupo de... Por exemplo, tinha essa igreja que eu era... Perdão. Essa igreja que eu era tava numa meta de arrecadar fundo para fazer uma catedral. E aí eu lembro que ela, junto com as irmãs dela, fizeram um grupo, Foco na Visão, eu também fazia parte. Na verdade, eu acho que eu fui o primeiro integrante, cara. Que eu vendia as coisas sozinho na rua para levantar dinheiro. Porque eu já fazia isso, sabe? Eu era daquela igreja e eu já, por exemplo, eu não trabalhava, né? E aí eu queria levar meu dízimo, minha oferta e tal. Então eu mesmo saía pra rua pra vender doce,
para levantar dinheiro e tal, para ofertar na obra de Deus. E isso é uma das coisas que me formou até como profissional, sabe? Hoje eu tenho um comércio, eu ganhei bastante coisa quando eu vendia coisa na rua, assim. Bastante experiência e noção de como que a mente das pessoas funcionam, sabe? Eu me lembro que às vezes, cara, eu vendia tipo torta de sorvete, eu fazia em casa, torta de sorvete. A torta de sorvete, tipo assim, calor, Rio de Janeiro, Bangu, né, rapaziada? Chegava derretida, sabe? No, lá, mas aí a pessoa olhava e falava, caramba, cara, que maneiro. Pô, se mais jovens fizessem. Eu lembro disso como se fosse hoje, cara. Eu tava lá na na Travessa da Paz, lá na Congo, aqui na Vila Kennedy. Longe pra caraca de onde eu moro. Eu moro no Barrão. Aí a moça me parou, ela tava assim em casa, eu fui lá oferecer o time do pra caraca. Fui lá oferecer pra ela, eu falei, ô moça, aqui eu tô vendendo uma torta de sorvete pra poder dar dízimo lá na igreja, a senhora vai querer e tal. Aí ela ficou olhando assim pra minha cara, mano. Acho que ela não acreditou, tá ligado? Acho que ela não acreditou. Ficou olhando assim pra minha cara. Aí ela, caramba, meu filho, sério? Tá vendendo pra igreja, cara? Tá vendendo? Eu falei, tô sim, senhora. Pô, confia. Aí ela, caramba, cara, pô, se mais jovens fizessem o que você tá fazendo, o que você faz assim, é, aqui na vila, pô, seria um lugar diferente. Porque dá pra ver que tu tá até meio sem graça, né? Eu falei, assim mesmo, tia, assim mesmo. Eu falei, pô, mas obrigado e tal. Acho que ela comprou até dois na época. Eu lembro até da quantidade, eu acho. Mas, tipo, tava derretido já, tá ligado? Maior calorzão, já tava derretido. É... Pô, aí, beleza. A gente se conheceu nesse grupo, né? Que a gente arrecadava fundos pra igreja. E aí, cara, a gente se conheceu, não, desculpa, a gente fazia parte do mesmo grupo, né? Que a gente já se conhecia antes. E aí, assim, foi desenrolando as coisas, sabe? É. Aí alguém, eu lembro que alguém, eu não vou me lembrar quem agora, mas alguém falou pra mim, pô, Pedro, e aí, mano, é a Natália, tal, Natália, o que tu acha? Eu falei, maneira, pô. Tá ligado? Maneira, pô, maneira, pô. Aí, pô, mais nada não, não sei o que. Eu falei, pô, legal, acho que dá pra tentar sim, porque assim, as pessoas que vinham falar comigo, elas já vinham falar meio que tipo assim, já sei que esse cara aí não quer nada não. Eu acho que ele é até gay, porque ele não quer mulher nunca. Tipo assim, eu me converti com 15 anos e eu não queria namorar ninguém, tá ligado? Não queria namorar ninguém. Porque eu tava muito focado na obra de Deus, cara. Eu não tava preocupado em namoro, sabe? E isso foi desenrolado até os 19 anos, tá? Eu me converti aos 14, 15 anos. Olha aí, 5 anos sem essa preocupação, sabe? Eu tava de verdade, eu tava de fato ali. Eu me converti de verdade ali e tava muito focado na obra de Deus. Nesse período, cara, eu lembro que eu fazia parte de grupo de teatro, evangelismo, música, eu aprendi piano por causa da igreja, me tornei obreiro, diácono, fui ordenado ao diaconato, fazia trabalhos de evangelização na rua, com mendigo, morador de rua, ministrava Santa Ceia nas casas das pessoas. Inclusive eu tenho uma experiência muito legal, cara. Um dia eu pretendo até fazer vídeo sobre isso, sobre ministração de Santa Ceia, é muito legal. Uma experiência muito boa pra mim. E eu tava sempre muito envolvido, sabe? Com as coisas da igreja, muito envolvido. Não tava muito preocupado com o namoro. Até eu querer tentar desenrolar com essa outra menina, não deu muito certo, tranquilo, já foi. Ali eu me desprendi rápido e aí eu vi que eu tava aberto ao negócio, sabe? Depois que eu tomei esse fora dessa garota, eu vi que eu tava meio que aberto ao namoro, sabe? Falei assim, caraca, então acho que agora dá pra começar a pensar, né? Porque aí eu já tô começando a ficar com 19 anos e tal, ali eu já tava pensando já em algo mais sério com relação a casamento, porque, enfim, eu queria, né? E aí, top, maneiro, eu conheci a Natália. E aí eu fui lá, teve uma oportunidade num Natal, que a gente sempre tinha o Natal, a gente ficava na casa ali de uma amiga nossa, lá no Coafá. Assim, a gente virava a madrugada, tá ligado? A gente ficava lá na rua jogando Uno, conversando, falando besteira e tal.
Coisa de jovem. Maneiro. Aí eu lembro que eu tava com meu parceiro Wesley, cara. Meu parceiro Wesley. Aí a gente tava lá, assim, eu falei, pô, mano, aí, acho que eu vou tentar lá, e não sei o que, vou tentar na Natália, não sei o que. Ele, que isso, cara, sério? Tipo assim, ele ficou até meio assim, caraca, tu quer namorar? Eu falei, mano, vou tentar lá, pá. Ele, que isso, cara? Ela já tá indo embora, mano. Eu falei, o quê? Como assim, cara? Caraca, do nada ela tá embora. Tipo assim, a gente tava jogando Uno, eu entrei pra pegar uma água lá na casa da garota, eu e o Wesley. Água não, panetone. A gente foi pegar um chocotone nela e falou, cara, ela tá indo embora, cara. Eu falei, que isso, cara? Ele, que isso, cara? Vai lá, pega minha bike e vai embora. Beleza, eu fui lá, peguei minha bike, peguei a bike dele, fui na direção dela lá na rua. Aí beleza. Aí consegui falar com ela. Falei, aí eu fiquei seguindo ela, ela ficou meio que tipo assim, caraca, esse moleque tá me seguindo, cara, ele é meio estranho. Eu acho, né, que ela ficou assim, pô, esse moleque é meio estranho, cara. Pô, tipo assim, ficou meio escaldado, caraca, será que esse moleque vai fazer uma coisa comigo na rua, não sei o que. Aí eu tô assim, pô, cara, queria conversar contigo e tal. Ela quer conversar comigo, beleza, e tal, não sei o que. Aí chegou na casa da porta dela. Aí eu falei, pô, cara, tô vendo você por aí e tal, e queria poder estar desenrolando contigo, o que tu acha e tal. Aí ela, tá bom, valeu. Vamos ver e tal, vamos começar a orar sobre isso aí, isso, aquilo. Aí ela, sabe que todo mundo lá na igreja meio que me conhecia, sabe que eu sou meio estourado, que eu sou isso, aquilo e tal, meio estranho. Aí ela, pô, mas aí tem que tomar cuidado pra gente não se matar, né? Que sei o que, nós dois somos meio estourados, não sei o que. Eu falei, eu te mato primeiro. Óbvio, né? Dar uma de maluco, no primeiro dia já tem que dar uma de maluco, né? Aí beleza. Aí ali começou, sabe? Começou e a gente foi tudo muito rápido. Tudo muito rápido. Assim, a gente nunca teve muita dúvida, tá? E eu acho que na prática, assim, cara, falando agora sobre casamento mesmo, pra mim, na minha opinião, quem quer começar um casamento, casar, não pode ter nenhuma dúvida. Isso pra mim é o mais importante. Nenhuma dúvida. Tem que ter a certeza de que você vai desvincular o seu cordão umbilical da família, sabe? Tô falando que você tem que sair simplesmente esquecer o pai e mãe, não. Mas quem tá perto de casar ou quem já casou sabe o que eu tô falando. É muito importante saber cortar esse cordão umbilical, ter a certeza de, financeiramente falando, tá trabalhando e tal. Ou pelo menos estar com algum objetivo, né, de carreira para a vida. Você não pode casar sem sendo encostado, nem juntar, nem fazer filho sendo encostado, sabe? Dentre várias outras certezas que você precisa ter para você estar casando. E isso, assim, modéstia à parte, né, falando, graças a Deus eu nunca tive dúvidas. Eu sempre fui um cara muito certeiro na minha vida, do que eu quero, tá? E meu pai tem ele fala sempre pra mim assim, uma frase que ele fala assim, cara, acho que a tua principal característica é que você entra na fila, pode estar daqui até o recreio, você vai ficar nela até o fim. E eu sou meio que por aí, tá ligado? E a Natália também é uma pessoa muito raça, e isso me ajudou muito. Assim, pelo pouco de histórico que eu puxei dela, eu percebi que ela era a pessoa certa, sabe? Porque você consegue perceber isso. Quando você tá no namoro, você já consegue perceber tudo isso, sabe? E aí, a partir daí, a gente formou uma família e tal. Viemos aqui pra casa, viemos morar aqui na minha casa, que eu já morava sozinho antes. E tudo no início era tudo muito difícil, sabe? Porque por mais que eu não tivesse muitas dúvidas, eu tinha muita certeza, mas também não tinha muitas garantias, né? Financeiramente falando, mentalmente falando, questão de maturidade, sabe? Isso tudo você vai meio que aprendendo na prática. Só que, quando você deixa o seu temperamento ou coisas externas falarem mais alto, por exemplo, eu sempre fui um cara muito saudável e do nada estourou uma diabetes rara, que o médico falou que é rara, sabe? E, pô, eu perdi 40 quilos, sabe? Nesse processo. Tava magríssimo. Agora eu até peguei corpo de novo, mas eu tava na capa do Batman. E se eu não tivesse uma pessoa madura na minha vida, assim, perto de mim,
para saber tomar as atitudes corretas. Não é só estar perto, não é só estar ali no hospital, tal. É ser maduro mesmo para passar por essa situação. Eu acho que não sei como seria, porque foi uma situação muito adversa, sabe? Eu do nada, a partir de agora, eu fiquei num UTI quase um mês, no hospital, e aí atrasou a logística toda. Eu tenho comércio, já tinha comércio na época, e era muito pequenininho o comércio, muito pequenininho, sabe? E não tinha garantia nenhuma, minha reserva tinha ido toda embora só nesse período aí. E graças a Deus eu tinha uma pessoa ali que soube lidar com a situação, além da minha família, sabe? Meu pai e tal. Por isso que eu falei, assim, saber cortar o cordão umbilical é tudo. É tudo pro casamento. Mas é saber cortar. Não é você se afastar ou afastar quem tá perto de você da família. É saber o limite da parada. Porque em algum momento você vai precisar dela de volta, sabe? Enfim, e aí meu pai, pô, é surreal, né? Meu pai é meu herói, ele tava ali comigo sempre, me fortalecendo, mas a minha mulher tava ali também, sempre nos bastidores, principalmente, fortalecendo, sabe? Então uma conta ali que atrasou, uma outra conta ali que passou e tal, uma outra conta que teve que pagar, que eu não tô trabalhando, não faço dinheiro e tal, mas tinha sobrado a reserva, mas acabou a reserva também. Enfim, teve até uma conta que, cara, que eu ficou passou R$ 1.000, depois eu, cara, eu esqueci, eu tava no hospital, né? Tava na merda. O bagulho foi. Depois, mó tempão, esse cara que era meu brother, ele pegou e mandou mensagem. Pô, Pedro, e aquele R$ 1.000 lá? Eu falei, que isso, cara? Que merda, pai. Enfim, aí eu acertei depois, né? Mas é o que eu tô falando, são situações adversas que meio que te quebram, né? Te quebram. Quebram totalmente tuas pernas, sabe? E aí, se você não tiver uma pessoa perto ali de você, que é perto, ó, pessoa que é casada com você, que não vai ter a maturidade para lidar com isso, essa pessoa vai simplesmente surtar. Porque realmente você tá casado com um cara, e aí daqui a pouco do nada ele perde 40 quilos e começa a ter que aplicar injeção todo dia, 3 vezes por dia de insulina. E depois tem que ficar tomando pô, Tramal para poder dormir, porque tá cheio de dor, por causa de bagulho de dor de neuropatia, sabe? Aí é o que eu tô falando, olha como é que essas coisas meio que pesadas que acontecem na vida adulta assim do nada, sabe? Podem simplesmente destruir totalmente um, um casamento que é um sonho teu. E uma coisa que eu falo sempre assim, cara, eu sempre falo isso com a minha mulher, sempre. Todo casal tem o seu combinado, seja ele verbal ou não verbal. O verbal é o óbvio, né? Por exemplo, eu queria casar com a minha mulher. Para eu casar com ela, eu preciso chegar e falar: Ó, meu amor, quero casar com você. Aceita casar comigo? Ah, quero. Então vamos lá. Assinou o papel, isso é um acordo verbal, sabe? E o casamento tem vários acordos verbais, vários. Mas tem também os que eu acho mais importantes do que esses acordos verbais, são os não verbais. Aqueles que você nem fala, tá ligado? Nem fala. Por exemplo, como eu falei aqui no vídeo, eu tinha o sonho de casar. A pessoa que junta comigo, ela tem que ter essa consciência, sabe? Eu não preciso falar isso pra ela. Por quê? Porque talvez seja algo muito difícil pra mim ficar externalizando. Mas ela vai saber disso. Quando eu digo ela, rapaziada, eu não tô falando que ela tem obrigação de ela, não. Tá? Tô falando vice-versa. Imagina que é o contrário. Imagina que é ela que tem esse sonho de casamento, que era o caso, sabe? Eu tenho que respeitar esse sonho dela e eu tenho que, acima de tudo, nesse período de noivado e namoro, eu preciso saber disso. Eu preciso, através de conversas e tal, muita coisa, descobrir isso. E aí esse é o acordo que, a partir do momento que eu decidi juntar com essa pessoa, eu assino esse termo não verbal. E eu preciso honrar com ele até o fim. Eu não posso jamais frustrar esse sonho de casamento ao longo do casamento, sabe? E é o que eu falei, não é tão simples assim, porque ao longo do casamento muitas coisas acontecem. Por exemplo, como eu falei, essa questão da diabetes rara, ou sei lá, um desemprego, ou você tem uma lojinha e você quebra e a partir de agora você deve 20 mil, sabe? São várias coisas que acontecem na vida adulta que
o casal junto tem a responsabilidade de nutrir e sustentar os acordos não verbais, sabe? Enfim. E assim, graças a Deus, cara, isso tudo assim, hoje eu tenho muita maturidade, eu e ela, né, a gente tá num nível muito melhor de casamento. Não acho que a gente ainda atingiu nenhum suprassumo, longe disso, porque a gente ainda tá só 6 anos casado. Somos crianças ainda, né, no casamento. E eu acredito que para você ter uma maturidade de casamento, você precisa pelo menos de 10 anos de casado, sabe? Para você poder dizer que é maduro, mas é bem por aí, tá? Eu acho que esse vídeo tá ficando meio longo, vou até dar uma parada por aqui, depois a gente fala mais sobre isso. Mas se você gostou aí, rapaziada, por favor, tá? Se você viu até o final é porque você gostou. Curte, compartilha, faz lá aquela missão de se inscrever e vamos, que eu pretendo ainda hoje gravar uma música aqui no piano, tá? Valeu, rapaziada. Obrigado.